Carta de Paulo aos Tessalonicenses. A igreja em Tessalônica, ela foi fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária. Nós estudamos em Atos, capítulo 17, como isso aconteceu. Paulo ficou ali apenas algumas semanas, pregando, ensinando, e esta igreja, ela cresceu e se fortaleceu muito rapidamente. Mas como estudamos em Atos 17, a popularidade de Paulo e Silas como pregadores cristãos trouxe muita inveja aos judeus e eles organizaram uma multidão de gente baderneira, desocupada, como diz o verso de número 5, homens maus dentre a malandragem. E eles então alvoroçaram uma cidade, invadiram uma casa de Jason, que estava recebendo os servos de Deus, e eles então foram presos e Paulo então, ele teve que sair rapidamente de Tessalônica. Então, com sua saída muito rápida, Paulo não teve tempo de discipular devidamente esses novos convertidos sobre a sua nova vida em Cristo. E ele até tentou ir lá algumas vezes, como ele justifica nessa carta, mas ele não conseguiu. Então, Paulo decide enviar Timóteo para visitar essa igreja, para saber como estava e também para encorajá-la. E quando Timóteo traz esse relatório sobre esta viagem, como a igreja estava, Paulo então escreve esta primeira carta aos Tessalonicenses, que provavelmente seja a sua primeira carta. Isto aproximadamente em 51 depois de Cristo, e ele estava na cidade de Corinto. A igreja em Tessalônica era uma igreja muito jovem e estava passando por perseguição e precisava de uma palavra de encorajamento. Também algumas pessoas estavam fazendo falsas acusações sobre o apóstolo Paulo, e ele vai fazer uma defesa no capítulo de número 2, mas o principal foco dessa carta era responder algumas dúvidas sobre a segunda vinda de Cristo. Alguns irmãos estavam se recusando a trabalhar, a tocar a vida, achando que Cristo voltaria a qualquer momento, e alguns também estavam com dificuldade de se submeter aos líderes da igreja. Outros estavam pecando abertamente, sem levar a volta de Cristo a sério, como estudaremos no capítulo de número 4. E um outro grupo também estava com dúvida acerca do futuro das pessoas que morreram com Jesus. E é em resposta a estas perguntas que Paulo então vai escrever a primeira carta aos Tessalonicenses. Vamos então estudar esta carta tão maravilhosa. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulos 1 e 2. Nesse primeiro capítulo, Paulo vai fazer uma defesa do seu ministério e do evangelho que ele pregava. Por quê? Alguns inimigos do apóstolo Paulo estavam levando esses irmãos a duvidarem da sua salvação e estavam também questionando o evangelho que Paulo pregava, dizendo que não passava de uma mera especulação dos homens e que não era a palavra de Deus. Então, Paulo, ele começa elogiando esses irmãos, e esta é uma característica das suas cartas. Ele elogia a fé desses irmãos e ele começa a mostrar na defesa desse evangelho, na defesa do seu ministério, o resultado que a palavra de Deus provocou nessa igreja, nesses irmãos. Verso de número 3, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Verso de número 5, porque o evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Paulo está dizendo, a palavra de Deus trouxe um avivamento entre vocês, houve um resultado, não foi só palavras, teve resultado, poder do Espírito Santo, maravilhas, sinais, milagres. E o resultado disso, verso 6, vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, apesar das muitas perseguições,
vocês se tornaram, verso de número 7, modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Verso de número 9, isso trouxe uma repercussão. E por que houve esta repercussão? Por causa da transformação da vida de vocês. Vocês eram idólatras, ainda no verso de número 9, e vos converterdes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Verso de número 10, para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Esse verso de número 10 é um texto que nos dá uma palavra de ânimo, de encorajamento, de que nós, servos do Senhor, igreja do Senhor Jesus, os salvos, em Jesus nós estamos livres da ira futura de Deus. Apocalipse descreve um período chamado a Grande Tribulação, 7 anos, quando a ira de Deus será derramada sobre a terra. Mas Jesus nos livra da ira vindoura de Deus, ou seja, durante esse derramar da ira de Deus, nós estaremos livres, nós estaremos com Jesus. Capítulo número 2, Paulo vai fazer uma defesa contra estas falsas acusações. Seus inimigos estavam dizendo que Paulo pregava visando um louvor próprio, interessado no dinheiro do povo, já que algumas mulheres ricas estavam entre essas pessoas convertidas, e esses inimigos estavam dizendo que Paulo estava pregando para ganhar dinheiro, também estavam acusando o apóstolo Paulo e os seus colaboradores de não estarem preocupados com os crentes de Tessalônica, porque eles nem voltaram mais naquela cidade. Então, no capítulo 2, ele faz essa defesa, verso de número 4, dizendo: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar ele o evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Então, ele defende o seu ministério. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intutos gananciosos. Deus disso é testemunha. E também, verso de número 6, também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Mas, verso de número 7, eu até poderia exigir uma manutenção de vocês, um cuidado financeiro de vocês, mas eu fiz o contrário. Eu fui como uma mãe para vocês. Nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Eu cuidei de vocês com ternura, com doçura, mas também, quando precisei me posicionar, tratar vocês com autoridade, com firmeza, como um pai, eu também assim o fiz. Verso de número 10. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes, e sabeis ainda de que maneira, como o Pai a seus filhos, a cada um de vós. Verso 12. Exortamos, consolamos, admoestamos para viverdes do modo digno de Deus, que vos chama para o reino e glória. Então, Paulo estava respondendo a essas acusações de que ele não tinha interesse, que ele não tinha amor, cuidado por aquela igreja. Ele diz: olha, eu cuidei de vocês como uma mãe, com doçura, com leveza, mas também cuidei de vocês como um pai, admoestando, exortando quando vocês precisaram. O verdadeiro líder é aquele que trata o seu rebanho com amor, mas também trata com firmeza. Alguns líderes hoje, para agradar a sua membresia, para atrair pessoas para a sua igreja, ele age apenas com amor, mas ele não se posiciona quanto ao pecado, quanto às doutrinas bíblicas, quanto aos valores cristãos, mediante a tantos ataques como estamos vendo na atualidade. Se posiciona contra o aborto, contra a ideologia de gênero e contra essas outras guerras. Paulo deixa claro aqui a característica do verdadeiro líder de um rebanho. Tratar seu rebanho com amor, entendendo que é um privilégio cuidar dessas vidas, mas ao mesmo tempo se posicionar, tratar com firmeza, conforme diz o verso 12, para viver de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Uma outra característica, verso 17, mesmo longe daqueles crentes, Paulo e seus companheiros continuavam a pensar neles e a orar por eles. Feliz é um rebanho, feliz é uma igreja que tem um líder
de oração, um líder que tem intimidade com Deus. E que sejamos, como a igreja de Tessalônica, modelo, uma igreja que imita Cristo, para que o mundo conheça a Deus através da igreja. A igreja é sal, a igreja é luz do mundo e é nosso dever representar o reino de Deus na terra. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulos 3, 4 e 5. Paulo aqui vai fazer duas abordagens, respondendo questões, dúvidas daqueles irmãos. Primeiro, ele vai ensinar como devemos andar para agradar a Deus, andar em santidade até o arrebatamento, e depois ele vai falar acerca da esperança do arrebatamento da igreja e como ficam aqueles que já morreram na ocasião do arrebatamento, como isto acontecerá. No capítulo 3, Paulo explica para esses irmãos por que ele havia mandado Timóteo, e Timóteo foi para verso 2 confirmar a fé deles, para exortá-los, verso 3, a fim de que eles continuassem firmes mesmo durante a tribulação, e esta é uma virtude de uma fé verdadeira, é continuar firme. Verso de número 7, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Paulo está dizendo, eu estou feliz com as notícias que Timóteo trouxe sobre vocês, que vocês estão firmes, mesmo diante das tribulações. A verdadeira igreja de Cristo, quando ela é perseguida, ela se aproxima mais de Deus na oração, no clamor, e ela também cresce. As perseguições, elas promovem o crescimento da igreja. Mas os problemas internos, heresias, as contendas, são esses fatores que prejudicam o crescimento da igreja e não as perseguições. No capítulo 4, Paulo então vai exortar esses irmãos a viver uma vida de santidade, lembrando que nesse período aqui a imoralidade ela era tratada com muita naturalidade. Nós estamos falando de uma cultura greco-romana, o adultério era tratado com uma total indiferença ética e a imoralidade sexual, ela estava presente até nos cultos pagãos. Então, Paulo sabe que esses irmãos, esses novos convertidos, eles também enfrentariam essas tentações sexuais e que para isso eles precisavam ter um domínio próprio, um controle dos instintos, dos pensamentos. Então ele diz finalmente, irmãos, nós vos rogamos, verso 1 do capítulo 4, exortamos o Senhor Jesus, que como de nós recebeste, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis, progredindo cada vez mais. Verso de número 3. Esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para o seu povo, para a sua igreja? A vossa santificação. A palavra santificar significa separar-se do pecado, viver no mundo, mas não praticar as coisas que o mundo pratica. Hoje temos vivido dias muito difíceis, de muita heresia na casa de Deus. E alguns pregadores, alguns líderes, em nome da hipergraça, dizem que a graça de Jesus é suficiente, que nós não precisamos fazer nada para que não venhamos perder a nossa salvação. Ou seja, as pessoas estão acreditando que não precisa ser separado do mundo, que não precisa evitar o pecado, que pode viver uma vida promíscua e está tudo bem, porque uma vez salvos, salvos para sempre. Mas esta não é a verdade bíblica. A ordem de Deus é a nossa santificação. Como precisamos ler, entender, estudar a palavra de Deus, especialmente esse capítulo de número 4, quando fala da imoralidade sexual. Hoje nós temos vivido uma guerra, e essa guerra é contra os valores da família, contra os valores cristãos. E o principal motivo é esse desejo sexual descontrolado, é esse desejo de viver na libertinagem. As pessoas querem viver e praticar qualquer tipo de moralidade sexual e não serem cobradas por isso. Querem legalizar todo tipo de leis que existem, que
proíbem, por exemplo, relação entre seres humanos e animais, entre adultos e crianças, e eles querem acabar com essas leis para que as pessoas, como eles dizem, sejam livres para, entre aspas, amar. Eles chamam de amor todo tipo de libertinagem, ainda dizem justificando os seus atos. O importante é amar e toda forma de amor é válida, mas a Bíblia é clara ao mostrar que esses pecados atraem a ira de Deus. Verso de número 6, e que nessa matéria, ou seja, de imoralidade sexual, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, é o vingador, ou seja, ele executará o seu juízo, a ira de Deus virá por causa desta imoralidade sexual. E nós temos um exemplo disso no Antigo Testamento, quando Deus destruiu duas cidades, Sodoma e Gomorra, por causa dessa impureza sexual, que hoje é tão claramente vista através dos ativismos do feminismo, ativismo dos homossexuais. E Paulo mostra qual é o posicionamento da igreja. Verso 8: quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus. Quem rejeita a santidade está rejeitando a Deus, que também vos dá o seu Espírito, que é santo. Ele habita em nós e ele é santo. Portanto, nós precisamos ser santos. E nos capítulos 4 e 5, Paulo vai responder questões acerca do arrebatamento, da vinda do Senhor. Verso de número 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor, onde? Nos ares. Então, Paulo explica que o arrebatamento, que significa levar repentinamente a força, ele acontecerá onde? Nos ares, ou seja, no arrebatamento, Jesus não vem na terra, ele não pisa na terra. Jesus vem até as nuvens e nós seremos tirados da terra com força, nós seremos tirados da terra repentinamente. Capítulo de número 5, ele diz, porque o dia do Senhor vem como ladrão de noite, repentino. Verso de número 6, por causa disso, nós não podemos dormir, nós precisamos vigiar e ser sóbrios. Ele mostra também, verso de número 3, que vai ser semelhante a uma mulher que está sentindo dores de parto, uma mulher que está para dar à luz. Ou seja, os sinais vão aumentar, vão se intensificar, vai diminuir o tempo e não haverá um aviso, será um dia comum. Isso nós precisamos estar prontos. Mas ele também afirma, verso de número 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo, então, que haverá um período da ira do Senhor após o arrebatamento da igreja, e nós, pentecostais, na nossa doutrina de escatologia, nós entendemos que nesse período após o arrebatamento, chamado de a grande tribulação, chamado também de o dia do Senhor, o dia da ira do Senhor, nós, Igreja do Senhor, estaremos livres desse dia porque nós não fomos destinados para a ira de Deus. E para responder acerca daqueles que já morreram, quando o arrebatamento acontecer, Paulo então responde, verso 13, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes, com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança, porque os gregos não acreditavam na ressurreição das pessoas, mas ele diz, vocês não, vocês creem, verso 14, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E ele mostra no versículo 16 que primeiro eles vão ressuscitar, porque o Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Evangelho de João, capítulo 5, versos 28 e 29, diz que uns vão ressuscitar para a vergonha eterna, para a condenação eterna, e outros ressuscitarão para a vida eterna. No livro do Apocalipse, descreve que haverá duas ressurreições. Então, a primeira ressurreição vai ser nessa ocasião do arrebatamento,
quando salvos os justos, ao soar da trombeta, essa trombeta soando para esses que estão dormindo no Senhor, eles vão ressuscitar. Nós, os que estivermos vivos, vamos ter os nossos corpos transformados e encontraremos com o Senhor nos ares, juntos. Mas, capítulo 20 de Apocalipse, verso de número 5, diz: Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Verso 6: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Paulo, então, encerra sua carta trazendo algumas exortações a esses irmãos. 16. Regozijai-vos, é uma ordem, sejam alegres, tenham um estilo de vida feliz, mesmo diante das perseguições, das tribulações. Esse é um diferencial dos servos de Deus. A sua alegria não depende das circunstâncias. É claro que nós temos momentos de tristeza, de angústia, mas no geral, a vida do cristão é uma vida alegre na presença do Senhor. Por quê? Por causa da nossa esperança. Ele ensina no verso 17, orai sem cessar. É o tempo todo estarmos clamando ao Senhor, com os nossos pensamentos ligados ao Senhor, mas, além dessa nossa atitude de estarmos sempre ligados com o Senhor, devemos também tirar tempo exclusivo para estar na presença do Senhor, com os nossos joelhos dobrados, tirando um tempo de qualidade de oração. E exorta os irmãos a continuarem santos. Verso 23, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Então, essa santificação ela é de dentro para fora. Espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos permanecer santos até o dia do arrebatamento. Já estudamos que a salvação ela tem 3 tempos. Nós fomos salvos da condenação do pecado. Hoje nós estamos sendo salvos de uma forma gradativa, de uma forma progressiva, através da santificação. Nós deixamos o mundo cada vez mais para trás e nós ficamos cada vez mais parecidos com Jesus. E, no futuro, estaremos para sempre livres da presença do pecado quando nós teremos os nossos corpos glorificados. Esta é a nossa maior esperança.